Pessoal, uma boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no nosso sétimo Ideando, né, nosso sétimo encontro. Eu sou Fabiana Carvalho, para aqueles que não me conhecem ainda, junto com o nosso time da Clara, estou aqui com a Dora, diretamente, né, da Hungria, e aqui conosco, né, para a gente vai explorar aí as técnicas que incentivam essa geração de ideias inovadoras, né? E a perguntinha que eu sempre gosto de fazer, assim, que quem não já participou de alguma sessão de brainstorming e que no final, né, nada de impactante surgiu, acaba, né, trazendo as mesmas ideias. Contem aí para a gente no chat, se vocês já tiveram, né, esse momento assim de participar de brainstorming, de momento de ideação e de repente nada de novo aparece. Né? A gente acaba nas mesmas ideias ou algo muito próximo do que já foi feito, né? E conta um pouquinho aí para que a gente possa entender também as experiências de vocês. Eu já participei de vários, que alguns foram super bacanas e outros a gente ainda tinha muito, né, ainda a trazer, né, de novo. E aí, né, a gente tem um grande desafio que, de fato, é estimular a criatividade para gerar algo que realmente seja relevante, e que isso não é algo como simplesmente acender uma lâmpadazinha mágica, né, e pronto, está tudo resolvido, todo mundo super criativo, cheio de coisas super novas, né, e trazendo insights bacanas para os desafios que a gente tem no dia a dia. Então, assim, é preciso, na verdade, a gente ter muitos estímulos, né, e inspiração constante para nortear esse nosso pensamento e essas ideias para o novo. Né? O que a gente está fazendo, né, nessa fase em especial da ideação é exatamente isso no Ideando. É a gente trazer estímulos, né, inspirações e métodos, ferramentas para ajudar vocês a trazer algo novo. E aí, já passando aqui, né, a gente está exatamente aqui na segunda, né, no segundo mês aqui da ideação, e já a gente vai estar aí chegando na prototipagem, para depois, né, avançar aí na validação, né? Esse vai ser o nosso fluxo que a gente tem conduzido, né, ao longo do nosso Ideando, é passar por todas essas 4 fases do Design Thinking. E nós sabemos, assim, que todo esse processo, né, são diversas as ferramentas que a gente está trazendo, né, no Ideando para ter essa possibilidade de enxergar, né, o problema sobre outras perspectivas. Trazer ideias mais criativas, fazer combinações não convencionais e possibilitar a criação de soluções novas, de soluções realmente relevantes e que gerem impactos positivos. Isso, no final das contas, é o que todo mundo quer. Né? E hoje a gente vai trabalhar, então, com essas 2 ferramentas, né, as soluções análogas e o Scamper. Né? Uma das melhores formas da gente inovar, de fato, é procurar por inspirações em diferentes campos, né, com diferentes óculos, diferentes formas de olhar. E o simples ato, né, de procurar por ideias em um contexto diferente pode trazer, né, para a nossa mente muitas coisas novas, muitas ideias novas. E é como se a gente estivesse, de fato, mudando de óculos para termos uma nova perspectiva sobre o problema, não é mesmo? Então, isso, de fato, vai nos ajudar a construir, né, verdadeiramente aí, soluções novas, né, e que realmente sejam inovadoras e que façam essa diferença. Então, nas soluções análogas, né, essa é uma ferramenta que nos possibilita exatamente a partir do desafio, identificar cenários que sejam análogos e inspiradores. Tá? Recomendamos que com essa construção seja feita de uma forma coletiva. A gente acredita muito na clarideia, na inteligência coletiva. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de trazer outras pessoas para colaborar nesse processo, né, de construção, né, todo o processo, desde a empatia, mas em especial no processo de ideação, de prototipagem e validação, é extremamente rico e importante, né, nesse momento. Então, assim, como a gente acredita muito nisso, a gente recomenda que essa ferramenta se utilize, de fato, de uma forma coletiva no grupo, para enriquecer ainda mais as ideias, e com isso a gente tem um painel,
né? Então, um painel de soluções análogas, que para cada, se a gente trabalhar com um coletivo, a gente divide em grupos, ou tem em um grupo, e aí a gente tem algumas perguntas chaves, né, que de fato precisam ser respondidas num brainstorming, cada uma delas, né, assim, nessa ordem especificamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o problema de fato que eu quero resolver. Quais as atividades que estão envolvidas neste problema? A gente vai relacionar essas atividades. E aí, depois que a gente relaciona essas atividades, a gente vai buscar entender quem mais tem esse problema ou tem relação com essas atividades que eu estou trazendo aqui, seja dentro da organização ou fora dela. E aí, com isso, a gente precisa entender como eles têm resolvido esses problemas, para que isso possa nos inspirar, isso possa trazer novos caminhos, mesmo que seja de organizações completamente diferentes daquelas que a gente atua, daquela em que o problema está inserido. E a partir daí, a gente vê de que forma você pode reaplicar a solução e gerar valor, ou se inspirar e trazer algo diferente à luz, né, fazendo essa analogia, fazendo essa inspiração em uma solução análoga à que vocês estão vivenciando. E então, as melhores ideias, depois que vocês, né, identificam elas, vocês selecionam, né, e compartilham exatamente para priorizar e aí buscar implementar essas ideias, que aí já vai ser para a etapa aí seguinte. E aí a gente quer ver aqui alguns exemplos, né? Como é que eu faço para conduzir essas 4 questões aqui dentro de um experimento, dentro de um exemplo e um caso aí de vocês, né? Então, a primeira coisa é vocês terem, de fato, um desafio. Então, vou pegar aqui um desafio inicial aqui, que é o do como poderíamos melhorar a experiência de fazer um check-in no aeroporto. Hoje a gente já evoluiu bastante, né, com relação a isso. Então, a primeira coisa, assim, nesse check-in do aeroporto, por exemplo, a gente tem as atividades, então, de chegar no aeroporto, de forma bem simplista aqui, de chegar no aeroporto, de esperar na fila e de sentir-se ansioso de que meu check-in vai ser feito, vai estar tudo ok e eu vou conseguir embarcar, né, a tempo, dentro, né, das expectativas que a gente tinha. E aí a gente faz uma outra pergunta, então, quem são, né, para quem essas atividades fazem sentido também? Quem executa essas mesmas atividades de chegar em algum lugar, de esperar numa fila e de sentir-se ansioso também para fazer um check-in? Então, a gente tem exemplos aqui como os hotéis, né, como consultórios, aqui não só de dentista, mas de consultórios médicos de uma maneira geral, e aí a gente identifica eles, e aí depois a gente precisa ver de que forma que eles têm resolvido esse problema, tá? Hoje, alguns têm autoatendimento, em totens, aquelas grandes clínicas, no celular, isso vale para hotel, vale para os consultórios, grandes clínicas ou não, tá? Então, o autoatendimento, seja em totem, seja em celular, pré-cadastro, que você já faz um cadastramento prévio de check-in, né? Confirmação prévia para que você não atrase, para que não tenha fila naquele exato momento, né? Lembretes de horários do compromisso. Então, assim, são várias formas que eles têm buscado resolver essa problemática do check-in, né? E como é que a gente pode replicar isso para combinar essas ideias com o check-in do aeroporto? Então, hoje o aeroporto já evoluiu bastante do autoatendimento, do você chegar lá, você mesmo já pesa a sua mala, já vê seu tamanho, né? Então, assim, você já faz o seu check-in, pega, não precisa ninguém falar contigo, né? Então, isso já foi uma evolução, né, de aperfeiçoamento que tá acontecendo, né? E isso é muito bacana, da gente poder se inspirar em iniciativas que são, a princípio, que não teriam muito a ver, mas que desenvolvem atividades semelhantes aos que a gente está fazendo e que tem relação com o nosso desafio, né? Então, isso é uma coisa interessante. E aí eu queria trazer aqui o nosso caso que a gente está tratando aí do Walter. Eu não sei se o Walter já chegou, né, aqui, mas ele tem participado ativamente aí dos Ideandos e ele trouxe para a gente o seu desafio de que como poderíamos estimular os consumidores finais a darem um destino adequado do resíduo eletrônico, considerando a melhoria da logística,
né, a melhorias na educação e na gamificação da entrega. E aí, a gente relaciona assim, poxa, temos, assim, vamos identificar algumas macroetapas aqui, né, desse grande desafio. Então, eu tenho desde o separar o eletrônico em casa, né, o consumidor, seja em casa ou no trabalho, né, ele tem que ter esse papel de separar, poxa, já deu a vida útil dele aqui, eu tenho que separar em algum lugar. Então, tem um processo de separação, eu tenho a identificação de para onde eu vou levar esse meu eletrônico, né, e encaminhar, de fato, até o local. Então, fazendo de uma forma simplista, aqui em macro etapas, a gente tem essas três, né, macro atividades, e aí, então, fazendo, né, nas situações análogas, né, que tem essas etapas também, a gente identifica várias, como, por exemplo, a própria reciclagem do pneu, né, do óleo de cozinha, de casa, e temos óleo também, a questão de carro, né, óleos automotivo, tem resoluções específicas para isso, que não pode ser descartado. Medicação também, os remédios e as lâmpadas. Então, aqui a gente já tem, assim, 4 casos, né, que são análogos e que passam por essas mesmas problemáticas. Precisa ter a separação do material, precisa identificar para onde é que vai ser enviado e precisa ter o encaminhamento de fato, né? Então, como é que eles têm resolvido essas questões? Então, a gente vê, né, tanto a identificação de postos de coleta espalhados em vários lugares, seja no caso de remédios, você tem, né, aí algumas farmácias que fazem essa coleta, seja o óleo, já tem alguns shoppings que fazem, né, essa coleta, alguns lugares, se for de veículo, né, os postos têm a obrigação de fazer a coleta desse resíduo de óleo automotivo, e os pneus também, aí no caso os fabricantes têm um processo, né, de coleta, né, pelas oficinas, né, pelas borracharias, pelas empresas que fazem troca de pneus, eles têm mecanismos de fazer essa coleta, né? Tem centrais de atendimento online para esclarecimento, tem um projeto novo que acabou de ser lançado aí, chamado Casa Soma, aqui de Salvador, tá? É uma parceria de várias instituições, envolvendo prefeitura, envolvendo cooperativas, empresas, que juntam, criaram uma espécie de um box, né, de coleta de vários tipos de materiais, e com isso tem bônus que você pode fazer troca daquele material por algumas coisas, né, isso é bem, bem legal. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo, né, sobre esse case. Crédito na conta de luz, né, lâmpadas que a Coelba recebe, você recebe lá uns créditozinhos, coletas programadas, redes de parceiro para fazer essa movimentação. Então, assim, tem vários mecanismos que esse pessoal tem resolvido o problema, né? Então, assim, como é que a gente agora pode se inspirar para trazer essas experiências, né, análogas para o desafio do Walter aqui, né? Então, assim, eu trago aqui, lógico que vocês já podem fazer algumas sugestões aí no próprio chat, né, de que forma que ele pode solucionar aí esse problema já à luz, né, dessas situações análogas que a gente tem, mas eu já trago aqui, poxa, a própria estruturação de uma rede de parceiro, postos de coleta, bônus para a operadora ou para o computador, operadora, se no caso fosse celular, né, e computador, no caso, bônus, se fosse, no caso, aparelhos, né, eletrônicos, no sentido de computação. Então, assim, foram alguns insights que eu tive aqui, que eu queria compartilhar. Então, assim, essa é a dinâmica, né, que as soluções análogas nos traz, né, e que ajuda muito a enriquecer esse nosso rol de ideias para solucionar um problema. E tem mais um pouquinho, né? A gente tem outras possibilidades de como é que a gente pode rodar essas soluções análogas. A gente pode, ao invés da gente identificar os casos, né, que tem a ver com as atividades que foram definidas, a gente pode definir outros 2 mecanismos. A gente pode definir, de fato, grandes marcas, né, independente da sua área de atuação, e se perguntar como é que elas resolveriam este problema que a gente tem aqui. Então, assim, se colocar no lugar, poxa, como é que uma Petrobras resolveria essa questão
né, do estímulo e do recolhimento, né, de como é que a gente pode fazer essa captação desse resíduo eletrônico que está. Como é que uma Braskem, uma Ford, uma Ambev, né, grandes empresas que têm suas dinâmicas, como é que elas resolveriam? Isso nos traz outra, né, outra dimensão, né, e outras possibilidades de ideias. A mesma coisa a gente poderia ter também relacionada a mundos alternativos, mundos assim que a princípio são muito diferentes, né, com o que a gente está trabalhando. Então, talvez assim, a hotelaria, né, supermercados, shoppings, postos de gasolina, órgãos públicos, como é que eles resolveriam, né, esse desafio? Né? Como é que esse desafio seria resolvido nesses mundos? Então, isso tudo para que a gente possa trazer alguns insights, né, e aí a gente ampliar o nosso olhar, né, trazendo essas novas perspectivas para o desafio que a gente tem. E aí, então, assim, para a gente ir na reta final aqui, tem os... Olá, Ana, chegou! Oi, cheguei. Ó, são 12h28. Será que não era melhor a gente explorar o Scamper na próxima, então? Porque o Pode... Scamper é tão rico. Você faz uma apresentação e a gente explora, então, na próxima. Pronto, vou deixar só o gostinho do quero mais aqui para vocês, então, tá? Então, o Scamper, na verdade, a gente tem um acrônimo aqui, né, que significa, né, pega aí as primeiras letrinhas aí das palavras, substituir, combinar, adaptar, modificar, propor outros usos, eliminar, rearranjar, né, isso é o que significa o Scamper, desculpa, e assim, um aspecto muito importante que a gente só traz aqui, né, antes da gente detalhar um pouco mais, é que não existe uma ordem determinada, né? Vocês vão ver que cada um deles a gente tem uma série de perguntas, de questões que a gente precisa ir se fazendo e ir respondendo exatamente para nos alimentar de outras perspectivas. Tá? Então, assim, não existe uma ordem para do tipo, eu preciso responder a tudo, eu tenho que responder exatamente nessa ordem. Não, não é necessário isso. O que é importante é que vocês tenham aqui a oportunidade de explorar de fato, outras perspectivas, né? E assim eu vou deixar aqui o gostinho de quero mais, né? Para que a gente possa explorar aqui o Scamper, né? No nosso próximo Ideando. E aí, opa, vamos trazer isso aqui depois. E aí eu já queria convidar aqueles que ainda não fazem parte da nossa comunidade no Telegram, né? A gente tem uma comunidade onde a gente compartilha todo esse material que a gente conduz aqui com vocês. Tá? Tiramos dúvidas, a gente pede para que vocês compartilhem os insights de vocês, os desafios, para que a gente possa ajudar vocês nessa jornada, né, do Design Thinking. E isso é super interessante e importante para a gente, né, que vocês, de fato, aqueles que não tiveram condições, né, de assistir aos nossos encontros anteriores, a gente já tem um playlist no canal da Clara Ideia no YouTube, então acessem, tá? E que tá tudo lá disponível para vocês. E a gente está aqui super à disposição e aberto para estar colaborando com vocês, para que a gente construa um Ideando cada vez melhor e que agregue cada vez mais valor para vocês e para o dia a dia de vocês. Tá joia? Um último slide aqui, a gente pede para que vocês possam avaliar como é que foi o Ideando de hoje. Isso para nós é muito rico, muito importante para que a gente construa algo cada vez mais agregador de valor para vocês. Tá joia? Deixo aqui, para aqueles que puderem, fiquem mais um pouquinho, mas já deixo aqui meu recadinho de que até a próxima quinta a gente vai estar aqui esperando, em ritmo de São João, viu? Estaremos aqui esperando vocês para a gente compartilhar e trocar aqui boas ideias. Tá joia?